Olá a todos e a todas, meu nome é Maria Cláudia Oliveira, sou professora do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília e responsável pelos conteúdos da unidade denominada Fundamentos Éticos da Socioeducação. Eu gostaria de começar comentando com vocês a importância da gente pensar a socioeducação a partir de seus fundamentos éticos e não apenas a partir de seus fundamentos técnicos. Falar em fundamentos éticos da socioeducação é pensar de uma forma ampla, contra o pano de fundo histórico, social e político, os processos que levaram na sociedade brasileira à produção social de condições de exclusão e vulnerabilidade que, em última instância, estão relacionados ao fenômeno da infração juvenil e do cumprimento de medidas socioeducativas. Então é importante, é isso que a gente vai fazer nessa unidade, voltar um pouco atrás e pensar na construção desse sentido de infância na sociedade brasileira. É importante a gente entender que a criança e a adolescência, ou a criança e o adolescente, só passam a importar para a sociedade brasileira e para qualquer sociedade no momento em que eles ganham significado, no momento em que se entende que eles precisam ser resguardados, protegidos, mantidos vivos, inclusive, porque isso significa algum valor para a sociedade. Então, nesse sentido, quando a gente volta no início da história do Brasil, particularmente no período colonial e no período imperial, nós vemos dominar uma invisibilidade, uma transparência, quase um ignorar da condição da infância. Por que isso acontece? Porque, na verdade, há dados históricos que evidenciam que nas primeiras famílias que chegaram no Brasil havia muito poucas crianças. Onde estavam as crianças? Nas famílias indígenas e nas famílias negras. E como bem dizem os historiadores, normalmente a história é contada pelo olhar dos adultos, pelo olhar dos vitoriosos. Então essas crianças, o discurso delas, a narrativa delas não foi registrada, portanto a gente sabe muito pouco sobre essa fase do Brasil. E é uma fase que vai de 1530 a 1808, já no século XIX, quando com a chegada da família imperial no Brasil, né, o início do Brasil colônia, existe uma expectativa de uma mudança nesse quadro a partir do reconhecimento de que esse foi um momento de valorização da cultura, de valorização da educação, de início dos sistemas públicos de educação, né? E imaginava-se que isso fosse contribuir para um novo momento da infância. Entretanto, o que se percebe é que o crescimento econômico, a urbanização, o nascimento das primeiras cidades, ainda que uma urbanização costeira, e o aumento da população fazem com que a sociedade brasileira cresça por um lado, mas construa contradições do outro, né? Então o desafio que foi no surgimento da República, a conversão da sociedade brasileira desde a condição de uma oligarquia rural para uma economia industrializada, chama a atenção para a necessidade de se conservar as crianças, de se cuidar das crianças e de se educá-las, mas ainda muito dentro de uma lógica de capital humano, né? de conservação do futuro trabalhador. Tá? É interessante a gente pensar que esse período também ele coincide com as primeiras décadas depois da abolição dos escravos, que foi um pouquinho antes da proclamação da República. E é uma situação onde passamos a identificar o surgimento da denominada nova pobreza, né? As famílias de escravos que receberam a liberdade, mas que não foram cuidados, deram origem a um novo grupo que foi habitar as favelas, foi habitar as zonas mais pobres da cidade e criar, particularmente quando a gente pensa em termos de crianças e adolescentes, a classe das crianças em situação irregular, que foi o objeto do Código Melo Matos ou do Código de Menores de 1927. Nesse sentido, né, nós percebemos então que seja pela sua invisibilidade, seja pela reprodução das condições de desigualdade e exclusão,
A criança e o adolescente sempre estiveram excluídos, externos à lógica do sistema social capitalista, que foi o sistema que foi dominando, né, a construção da sociedade brasileira, da sua emergência em torno de 1530 até os dias atuais. Hoje, o que nós notamos é uma exacerbação dessas condições de vulnerabilidade definida e determinada por um conjunto de situações sociais que, inclusive no cenário internacional, contribuíram para ampliar a distância entre pobres e ricos, entre países pobres e países ricos, fazendo exatamente das camadas da população já vivendo em condição de pobreza e miséria, viverem em condições ainda mais radicalmente pobres. Tá? Então, nesse sentido, o que nós observamos na atualidade, é isso que é o objeto do que nós pretendemos aprofundar nas leituras, é a divisão das crianças hoje enquanto uma criança de classe média e classe média alta, protegida, paparicada, mimada, consumidora e participante ao seu modo da construção da sua cultura, e um outro grupo de crianças que são vítimas das contradições e da violência, vivendo em condição de desigualdade, de difícil acesso à educação, à cultura, ao lazer e à saúde. Eu desejo a vocês uma boa leitura e espero que isso contribua para uma visão mais ampla e tão necessária sobre o papel que os atores do sistema socioeducativo